Voltamos na segunda parte deste programa que estávamos falando exatamente do cristianismo nascente. Carlos Magno, coroado com a tríplice coroa em Roma pelo Papa Leão III, ele exerce uma influência muito grande no mundo todo. Mas a ostentação, a mania de grandeza, de poder e a mania de riqueza ainda dominava o cristianismo. A espiritualidade superior resolveu intervir e mandou um grande missionário para encarnar exatamente dentro do catolicismo e dentro dos beneditinos, que é uma congregação, conforme eu já disse na primeira parte, fundada por São Bento. Esse missionário chamava-se Hildebrando. Era um missionário realmente que combateu o comércio dentro da igreja, o chamado sinomismo, que é a venda das coisas sagradas. Hildebrando, inclusive, teve êxito a ponto de chegar a ser papa e recebeu o nome de Gregório VII. A igreja vive um período onde a humildade começou a dominar novamente os cristãos. E, aproveitando disso, o plano espiritual envia mais missionários e reencarna nessa época, e logo depois de Hildebrando, ou Gregório VII, Pedro Devaux, que foi na França, um grande missionário cristão, Francisco de Assis, que é reencarnação do apóstolo João Boanerges, reencarna também Martim Lutero, que é provável, nós não temos certeza, mas é provável que ele seja reencarnação de Paulo de Tarso. Esses três grandes missionários, Pedro Devaux, Francisco de Assis e Martim Lutero, tentam e pelejam para reformar a doutrina cristã daquela época. Francisco de Assis foi compreendido pelo Papa e Francisco de Assis fundou os franciscanos, cuja mentalidade era exatamente a pobreza, aquilo que Jesus veio pregar, humildade e pobreza. Pedro Devaux foi perseguido na França pelos católicos da época e pouco se tem notícia dele dentro da influência cristã. Mas Martim Lutero todo mundo conhece. Foi o que fez, era um monge também, franciscano, e que ele reformou, tentou reformar o cristianismo, mas não foi compreendido e foi considerado um rebelde, foi considerado um protestante. E a própria situação da época fez com que os seguidores de Martim Lutero fossem chamados de protestantes. Muito bem. Martim Lutero, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Até não existia língua alemã, não. Existia um dialeto naquela região. Foi na tradução da Bíblia para o alemão que criou-se a língua alemã. A língua alemã nasceu exatamente com Martim Lutero na tradução da Bíblia. Por que Martim Lutero fez isso? Para que todos pudessem ler a Bíblia. Porque a Bíblia era em latim. Só quem podia ler a Bíblia eram os padres e os bispos, porque eles é que sabiam latim. Então ficava uma coisa dentro de mãos que não popularizava a doutrina cristã. E essa foi a intenção de Martim Lutero. Além de combater o sinomismo, que é a venda das coisas sagradas, a venda de indulgências, a venda de medalhas, a venda dessas coisas para arrecadar dinheiro, ele combateu muito também a vontade de poder. Martim Lutero queria ser
humilde, como todo cristão devia ser. Em 1860, reencarna Allan Kardec. E Allan Kardec codifica o Espiritismo, obedecendo a promessa de Jesus no capítulo 14 de João, versículo 15 a 17 e versículo 26. Allan Kardec recebe as informações dos livros básicos da doutrina espírita do Paráclito, do Espírito de verdade, aquele que foi prometido por Jesus. Eu vos pedirei ao meu Pai para vos enviar outro Paráclito, que vos dirá coisas que agora eu não posso dizer, porque vocês não entenderiam. E assim foi feito. Allan Kardec codifica o Espiritismo. O Espiritismo que nos traz a esperança, que nos fala sem alegorias, que nos fala diretamente o que deve ser. O Espiritismo que coloca que fé inabalável é aquela que é raciocinada, que pode enfrentar todas as épocas da humanidade a razão, frente a frente. Essa é a fé inabalada. E isso eu vou, só até para terminar essa parte, dizer o que o Espírito de verdade ditou para Kardec. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes crescerão e se desenvolverão como planta do bem. Amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo mandamento. E assim o Paráclito, o Espírito de verdade, nos deixa apenas um mandamento: amai e instruí-vos. E assim, meus amigos, terminamos essa segunda parte deste programa e vamos passar para a terceira. Vamos chamar os nossos comerciais e responderemos perguntas dos telespectadores.